Graça e paz a todos, amém? Pode tomar o seu assento. Obrigado, Ministério de Louvor, por nos conduzir neste momento de louvor, de adoração, pelas escolhas das músicas, sabe? Isso é muito importante. Música cristã, música bíblica. Falar que não há um outro nome, é isso mesmo. Só o nome de Jesus que tem poder, autoridade, porque a Ele foi dado um nome que está acima de todo e qualquer nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Não existe um outro nome, só há um nome que pode nos salvar, remir e nos levar até Deus. Esse nome é Jesus. Que bom poder estar aqui com os irmãos novamente e ter o privilégio, a oportunidade de pregar e deixar uma mensagem ao seu coração, deixar uma mensagem para a sua vida, para a sua semana. Abra a sua Bíblia no livro de Isaías 64, versículo 4, ou ligue a sua Bíblia, ou acompanhe aqui na nossa tela. Sei que o pessoal do canto não consegue ver muito bem, mas acompanhe aí na sua Bíblia. Aos nossos internautas, graça e paz, fique ligado conosco. Ainda dá tempo de você convidar alguém, enviar esse link para alguém, convidar alguém para participar do culto, estar junto conosco aqui neste momento. Isaías 64, versículo 4 diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Oremos. Senhor nosso Deus, amado Pai, que Deus é este? Desde os tempos eternos, antigos, nunca se ouviu falar de um Deus assim. Um Deus que trabalha, um Deus que faz, um Deus que vê, um Deus que conhece, um Deus que nos enviou o seu Filho, nos resgatou do império das trevas, um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam, Deus que muda a história, Deus que transforma situações, Deus único de ser adorado, glorificado, exaltado, engrandecido, exultado no nosso meio. Não há Deus como o Senhor, não há santo como o nosso Deus. Estamos aqui, ó Pai, diante da Tua palavra. Tremam os povos, que se abalem os montes diante da Tua palavra, que os nossos corações fiquem temerosos e ao mesmo tempo alegres de receber a Tua palavra. Fale conosco neste santuário, fale com esses que estão nos assistindo pela internet, com aqueles que vão assistir depois dessa mensagem. Fale conosco, Pai, e revele a Tua glória, a Tua bondade, a Tua misericórdia, a Tua fidelidade, através da Tua bendita e poderosa palavra, porque é através da palavra que nós passamos a conhecer a Ti, é através dessa intimidade de palavra, de oração, de vida cristã, que nós conhecemos um Deus que não há outro igual, um Deus que trabalha por aquele que nele espera. Assim nós oramos, Pai, no nome de Cristo Jesus, amém. Gostaria de lhe pedir algo no início dessa mensagem. Gostaria que você olhasse para as maravilhas que o Senhor já fez na sua vida. Quem sabe hoje, ontem, este ano, ano passado, décadas passadas. Mas quantas coisas o Senhor já fez na sua vida? Quantas coisas, quantos livramentos que você tem noção, outros que você nem sabe, mas lá estava o Senhor te livrando, guardando, protegendo, abençoando. Quantas bênçãos
Quantas bênçãos! Só a oportunidade de estar aqui nessa noite é porque o Senhor nos tem abençoado. Só porque você está aqui é porque o Senhor tem te abençoado. É porque Ele tem sustentado a sua vida até hoje. Na minha caminhada cristã, tenho visto Deus fazendo maravilhas, mostrando o seu cuidado, revelando a sua glória, a sua grandeza, o seu poder. Ah, quantas maravilhas do Senhor! Tenho experiências do meu lar. Olhe para o seu lar, olhe para a sua casa, onde vi Deus trabalhando, fazendo, cuidando. Olhe para a história dos meus pais, vejo Deus salvando, cuidando, unindo, criando ali uma família agora, uma família de sacerdotes, livrando do mal, livrando do acidente, dando vida. Vi Deus nos alimentando todos os dias. Sabe o que é isso? Mesmo em meio às necessidades, o pão estava lá todos os dias. Você contempla essas coisas, você presencia ou já presenciou essas coisas também. Deus cuidando de você todos os dias, o pão na mesa, Deus trazendo o alimento, te sustentando, Deus te dando vida, Deus abrindo portas para você, Deus te levando até uma faculdade, Deus te dando o cônjuge certo. Deus, com a sua bondade, me deu mais do que eu poderia imaginar. Deus me deu uma família, Deus me deu uma esposa linda, mais do que linda, uma esposa temente, filhos abençoados. Que bom te ver aí, filha, trabalhando, minha filha aqui, a outra em casa, um outro sendo gerado. É filho e filhos abençoados. E vi Deus fazendo, e olho para essas coisas, Deus dando a mim o privilégio de servir através de um ministério, e consigo ver Deus nos detalhes, trabalhando por aqueles que nele esperam. Deus trabalhando na minha vida, Deus trabalhando na sua vida, Deus cuidando de você. Tenho certeza que você também possui seus inúmeros testemunhos da fidelidade desse Deus, do trabalho desse Deus em seu favor. E esse trabalhar não quer dizer que Deus irá satisfazer os meus gostos ou os seus caprichos ou os meus caprichos, não, mas que Deus irá sempre fazer o que é melhor para mim. É por isso que está escrito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Porque o trabalhar de Deus é sempre para o nosso melhor, sempre para o meu melhor, sempre para o seu melhor. E eu queria que você tirasse a sua mente das coisas terrenas e apenas dessa vida passageira. Não sei se você ouviu bem isso. Deus sempre irá fazer o melhor para mim e para você, para a glória dele mesmo, para a glória dele mesmo. Isso não inclui os meus planos, mas os planos de Deus. Não os meus caminhos, mas os caminhos de Deus. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os caminhos do Senhor, mais altos que os meus caminhos, e os seus pensamentos muito, muito mais altos do que os meus pensamentos. Servimos um Deus nessa igreja que tem nos ensinado como adorá-lo, tem nos levado com uma consciência, ou tem nos dado uma consciência mais profunda dele mesmo, através do conhecimento das Escrituras, da oração e da vida cristã de piedade. O Deus que nós servimos é um Deus que governa todas as coisas. E só de reafirmar essa frase bíblica, eu poderia parar a mensagem por aqui e deixar o seu coração já tranquilo e abençoado. O teu Deus é o Deus que governa todas as coisas. Todas as coisas. Um Deus que não perde o controle. Um Deus que não é surpreendido por nada, pois tudo lhe pertence. O ontem, o hoje e o amanhã. Todas as coisas pertencem ao nosso Deus. Mas mesmo olhando para o hoje, para o nosso ano de 2020, vivendo um tempo estranho, difícil para alguns, cheio de incertezas para outros,
Momentos diferentes de tudo aquilo que já tínhamos vivido, quem sabe. Já passamos por muita coisa. Estamos tentando voltar à nossa rotina normal, mas ainda não estamos no nosso normal. E quem sabe nunca mais voltaremos ao normal. A situação quase que nos pegou de surpresa. Um vírus quase que nos pegou de surpresa. E o quase é porque, se olharmos para as Escrituras, nós vamos entender que essas coisas, os tempos difíceis, fazem parte. E é por isso que é quase de surpresa. Junto com a situação, as perguntas, as indagações, também algumas dúvidas no coração, porque alguns se foram, outros aqui estão, porque alguns perderam seus negócios, estão passando por momentos difíceis. Perguntas e indagações, dúvidas no coração humano. Mas sempre quando eu dobro os meus joelhos, leio a minha Bíblia, sempre quando você faz isso, eu tenho certeza também, eu vejo um Deus que continua reinando sobre o universo, um Deus que continua reinando sobre a terra, um Deus que continua reinando nos corações humanos. Então há certeza no meu coração, este Deus continua trabalhando em nós ou ao nosso favor. Ele continua trabalhando. É porque a nossa mente é limitada. A gente não consegue enxergar muita coisa, a gente só consegue ver aquilo que nós podemos alcançar com os nossos olhos. E muitas vezes as situações não nos deixam ver nada. Mas esse Deus vê tudo. E Ele sabe o que é melhor para mim. Ele sabe o que é melhor para você. E quando as lutas chegam, quando os problemas nos alcançam, e quando as tempestades e suas duras ondas se levantam, onde está a nossa confiança? Onde está a sua confiança? Onde está a sua confiança? Não podemos nos esquecer desse Deus. Não podemos nos esquecer de um texto como esse. Não podemos esquecer das promessas desta palavra. Não podemos nos esquecer daquilo que Ele já fez. Que esse Deus já fez. Olha como e quanto Ele cuidou de ti, da sua casa, da sua vida, da igreja. Nós não podemos nos esquecer do que Ele já fez. Nós não podemos nos esquecer do que Ele pode fazer, daquilo que Ele está fazendo. Ele continua esculpindo o melhor para a sua igreja, para que a igreja reflita a sua majestade e mostre ao mundo que existe um Deus verdadeiro, que trabalha por aqueles que nele esperam. E a pergunta é: por que nos abatemos então? Por que tememos? Por que entramos em estados críticos emocionais? Por que ficamos revoltados, enraivecidos? Por quê? Por quê? Porque nos esquecemos de Deus. Porque nos esquecemos das suas promessas. Porque nos esquecemos de buscar aquele que pode nos ajudar. Porque deixamos o Senhor de lado e olhamos para as nossas forças, para as nossas habilidades, para a nossa maneira. Olhamos para o mundo, para a ciência, para o governo, e deixamos Deus de lado. Nos esquecemos que esse Deus trabalha por amor a Ele mesmo, por amor a Ele mesmo, ao nosso favor. Saiba de uma coisa: nada pode enfraquecer o seu Deus. Nada. Ele é o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Nada pode se opor a Ele. Nada. O seu Deus não tem rival. O seu Deus não tem rival. O seu Deus é poderoso na batalha. Ele é Senhor dos exércitos. Ele é Criador de todas as coisas. Nada, nenhuma situação pode desafiá-lo. Nada, nenhuma situação pode chegar e desafiar Deus. Não pode. Ele é Criador dos céus. Ele é Criador da terra. Sabe, o universo que para nós é infinito, para Deus é finito. Ele conhece todas as coisas, sabe de todas as coisas. Atos capítulo 17, versículos 24 e 25. Veja Paulo falando no Areópago em Atenas, trazendo uma mensagem ali.
Paulo diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisassem, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Você já ouviu falar de um Deus assim? Eu gostaria que essa pergunta ficasse na sua mente agora, no decorrer da mensagem, te acompanhasse. Você já ouviu falar de um Deus assim? Não temas, meu irmão. Não temas, Oswaldo Júnior. O seu Deus criou o céu e a terra. Não temas, o seu Deus não está preso em algum lugar. Não temas que o seu Deus não pertence apenas a uma nação. Ele não está confinado em 4 paredes. Ele não está preso em uma situação. O nosso Deus não entra em desespero. O nosso Deus continua reinando sobre tudo e todos. Primeira parte do versículo 25 diz que Ele não é servido por mãos humanas. Você ouviu e leu bem isso? Ele não é servido por mãos humanas. Qual é a máxima do texto? Paulo está dando uma resposta aos idólatras de Atenas, principalmente aos filósofos epicureus e estoicos. Os epicureus eram aqueles que gostavam das coisas materiais e faziam das coisas materiais o seu Deus. Os estoicos eram aqueles que tinham o conhecimento como seu Deus, e as outras coisas poderiam ser comparadas a Deus. Por exemplo, o sol é um Deus, a lua é Deus, a natureza é como Deus. E Paulo está dizendo: não. O nosso Deus fez o mundo, tudo que nele existe. Ele é Senhor do céu e da terra. O nosso Deus não está preso em um santuário feito por mãos humanas, e nem mesmo é servido por mãos humanas. Paulo está dizendo: nosso Deus não pode ser servido pela idolatria. Deus não está atrás de sacrifícios tolos, de bocas cheias de elogios, mas de corações perversos. E a outra mensagem de Paulo é: ninguém pode chegar a Deus por si só. Deus não pode ser servido por mãos humanas. Não adianta você querer oferecer um sacrifício a Deus e estar longe de Deus. Não adianta você querer falar que está apresentando um monte de coisa a Deus, mas o seu coração não serve. Ele não pode ser servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Você só pode se achegar a Deus por Ele mesmo. E como é que nós nos achegamos a Deus? Através do seu Filho Jesus Cristo, que é o mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo que é o caminho, a verdade e a vida. E você só pode se achegar a Deus através do Deus Filho, chamado Jesus Cristo. Você só pode se achegar a Ele por Ele mesmo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3, a parte B. Ninguém pode dizer Senhor Jesus, diz Paulo, senão pelo Espírito Santo. As nossas palavras louvam, engrandecem ao Senhor pelo próprio Espírito Santo, pelo próprio Deus que habita em nós. Servimos a Deus pelo próprio Deus. Então, quando nós entregamos a nossa vida a Deus, ela é governada por Deus. E agora todas as nossas atitudes glorificam e exaltam, servem e adoram este Deus. Deus não pode ser servido por mãos humanas, pois não há nada que o homem possa fazer que o surpreenda. Você pode agradar a Deus, se deleitar em Deus, mas não há nada que você pode fazer através das suas mãos humanas, falar assim: isso aqui vai deixar Deus de boca aberta. Deus não pode ser servido por mãos humanas, pois um homem não pode criar nada novo que ele não saiba. Deus não pode ser servido por mãos humanas como se de alguma coisa ele precisasse. Diz o texto. Você acha que Deus realmente precisa de você? De mim? Se olharmos o texto, não.
como se de alguma coisa precisasse. Não, mas Ele nos amou mesmo assim, mesmo a gente não podendo servi-lo, mesmo a gente longe, mesmo a gente não tendo a consciência de adorá-lo, de saber quem Ele é. Ele olhou para esse mundo cheio de injustos e de injustiça e nos amou mesmo assim, e nos justificou agora através do sacrifício de Cristo Jesus, ao ponto de sermos aceitos e chamados filhos de Deus. Deus nos amou mesmo assim. Estava ouvindo o pastor John Piper e ele estava falando um pouco sobre este texto, e ele diz assim: depois de 22 anos de ministério, tive a coragem de falar: você não serve a Deus, Ele te serve. Ele te serve. E eu acrescento: Deus serve você para servir Ele mesmo. Não que nós somos empregadores e Deus o nosso empregado, não. A ideia não é essa. A ideia é que nós somos limitados e Deus é ilimitado. A ideia é que nós somos famintos e Deus pode saciar a nossa fome. A ideia é que nós somos sedentos e só Deus pode nos dar a água da vida e saciar a nossa sede. A ideia é: nós não podemos nada, Ele pode tudo. Nós não temos nada, mas em Cristo agora temos tudo. Essa é a ideia. Não é porque você é Senhor e Ele servo. Não. Ele é Senhor, mas Ele te serve porque você não tem condições de servi-lo, senão por Ele mesmo. Senão por Ele mesmo. Se você olhar o versículo 25 desse texto de Atos 17, Paulo está dizendo: pois Ele mesmo é quem a todos dá vida. É Ele quem dá vida. É Ele quem te deu a vida. É Ele quem dá vida, é Ele quem dá respiração e tudo mais. É Ele quem faz, é Ele quem faz. Tudo provém dEle, então não temas, não te espantes, não te atemorize. Tudo vem de Deus e Ele continua governando sobre todas as coisas. Você não é capaz de fazer o sol nascer todas as manhãs, Deus sim. Você não é capaz de fazer a lua e as estrelas brilharem todas as noites, Deus sim. Você nem mesmo a ciência toda consegue saber quantas estrelas existem no céu, mas Deus sim, ao ponto que Ele as chama pelo nome. Você não consegue fazer chover, Deus sim. Você não consegue trazer frio ou calor, Deus sim. Você não consegue criar o oxigênio, Deus sim. Você não consegue sustentar todos os animais da terra, Deus sim. Você não consegue colocar limites no mar, Deus sim. Você não tem as chaves da sua existência, mas Deus sim. Você não consegue mudar corações, mas o teu Deus consegue transformar corações. Você não pode parar um vulcão em erupção, o teu Deus pode. Você não sabe nada do dia de amanhã, o teu Deus já está lá, governando e reinando sobre todas as coisas. É por isso que é Ele que nos serve, e nós somos seus servos. Nós somos seus servos. Salmo 147 vai confirmar tudo isso que nós falamos. A partir do versículo 3: Ele sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso, o seu entendimento não se pode medir. O Senhor ampara os humildes e dá com os ímpios em terra. Cantai ao Senhor com ações de graças, entoai louvores ao som da harpa, ao nosso Deus que cobre de nuvens os céus, prepara a chuva para a terra, faz brotar nos montes a erva e dá o alimento aos animais e aos filhos dos corvos quando clamam. Não faz caso da força do cavalo, nem se compraz nos músculos do guerreiro. Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia.
Em Atos 17, versículo 28, a primeira parte, Paulo ainda diz: pois no Senhor, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Tudo nele, tudo nele, tudo para ele. Nele nós vivemos, nele nós movemos, nele nós existimos. E eu lhe pergunto novamente: você já ouviu falar de um Deus assim? Sabe por que nós nunca ouvimos falar de um Deus assim? Porque não existe. A resposta é simples: não existe Deus como nosso Deus. Certa vez Deus permitiu os israelitas serem derrotados pelos filisteus, e nessa batalha os filisteus conseguiram também tomar a arca da aliança. Os filisteus serviam ao deus Dagon. Deus Dagon era conhecido como o pai de Baal. Então os filisteus levaram a arca de Deus para o templo de Dagon. Lá depositaram diante de Dagon. Agora veja o que aconteceu. 1 Samuel capítulo 5, versículos 2 e 3. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagon, junto a este. Levantando-se, porém, de madrugada os de Asdod, no dia seguinte, eis que estava caído Dagon, com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Tomaram-no e tornaram a pô-lo no seu lugar. E Dagon, o que aconteceu, Dagon? Será que alguém passou aqui e arrancou sua cabeça? Te fez prostrar, Dagon? Colocaram Dagon no seu lugar. Versículo 4. Levantando-se de madrugada no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagon jazia caído agora de bruços diante da arca do Senhor. A cabeça de Dagon e as duas mãos estavam cortadas sobre o limiar. Dele ficara apenas o tronco. A imagem de Dagon agora é prostrada e despedaçada diante do Deus Criador de todas as coisas. Deus humilhando o Deus Dagon. E agora Deus começa a castigar duramente os filisteus. Deus humilha Dagon. E agora Ele vai humilhar o filho de Dagon, Baal, e o neto de Dagon, Nebo. Isaías 46, versículos 1 e 2. Bel é Baal, Bel se encurva, Nebo se abaixa. Os ídolos, Baal, Nebo, Dagon, os ídolos são postos sobre os animais. Olha só, presta atenção no texto. Sobre as bestas, as cargas que costumáveis levar são canseiras. Ou os animais cansam de carregar os ídolos. Mas você viu o texto que nós lemos? É o Senhor quem dá alimento aos animais, que cuida, que sustenta. Aqui não, aqui os animais precisam levar os ídolos. Costumavam levar são canseira para as bestas já cansadas. Esses deuses juntamente se abaixam e se encurvam, não podem salvar a carga. Se a besta tropeçar, o ídolo cai. Eles não podem salvar a carga, nem eles mesmos, nem mesmo a besta. Eles mesmos, Baal, Nebo, Dagon, os outros deuses todos, eles mesmos entram em cativeiro. São deuses carregados, deuses que se encurvam, deuses que não podem salvar nada nem ninguém, e ainda estão presos. Mas agora veja os versículos 3 e 4. Ouvi-me, ó casa de Jacó, todo o restante da casa de Israel, vós, a diferença, a quem desde o nascimento carregam. Os ídolos são carregados pelas bestas, pelos animais, mas nós, é o Senhor quem carrega. Desde o nascimento carrego.
levo nos braços desde o ventre materno. Eu cuido de vocês, sou eu quem carrego vocês, sou eu quem sustento vocês. Versículo 4: até a vossa velhice eu serei o mesmo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que palavra! Desde o nascimento, desde o ventre materno, até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs, os cabelos brancos, eu vos carregarei. Já tenho feito, levar-vos-ei, pois carregar-vos-ei e vos salvarei. Aleluia! Que Deus é este? Que Deus é este? Que diferença para Baal, para Nebo, para Dagon. Carrego vocês desde o ventre, a infância, e lá na velhice estarei sustentando vocês. Vou levar, vou carregar e vou salvar. Você já ouviu falar de um Deus assim? Jesus na cruz comprou as bênçãos da casa de Jacó para nós, e o Senhor está dizendo: eu te carrego, filho, sou eu quem te carrego. Sou eu quem te sustento, filha. Por que você está desesperado, temente, cheio de perguntas? Sou eu quem te sustento. Desde o ventre materno, desde o milagre da gestação, lá estava o Senhor contigo, te dando vida. Lá estava o Senhor cuidando de você. E quando você estiver velho, não se esqueça, eu ainda estarei contigo. Eu ainda vou te sustentar, te carregar, te salvar, porque não há Deus como nosso Deus. Não a nós, Senhor, não a nós, mas somente ao Teu nome da glória, por amor da Tua misericórdia e da Tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? Ora, o nosso Deus está nos céus e faz tudo como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. As suas mãos não apalpam. Os seus pés não andam. Som nenhum lhe sai da garganta. Se tornam semelhante a estes todos aqueles que o fazem e neles confiam. Mas Israel confia no Senhor, porque Ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, porque Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confie no Senhor, porque Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confie no Senhor, confie no Senhor. Salmo 115, Salmos 27 e 8, uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Ele se encurva e cai, nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Nós não confiamos em coisas, nós confiamos em Deus. E todas as outras coisas agora nós esperamos que Deus use e faça e opere através. Por exemplo, quando tomamos uma medicação, você ora. Eu acabei de sair de um momento muito difícil com o Covid. Muito antibiótico, muitas injeções, muito remédio na veia. A cada um destes, uma oração. Eu oro, porque eu confio no Deus que pode fazer com que aquele remédio surta o efeito necessário. Você ora. Você ora. Quando nós oramos, nós mostramos a nossa confiança em Deus em todas as outras coisas, porque nós confiamos nele. Porque os que confiam em deuses, ídolos, coisas, homens, riquezas, força, sabedoria, eles se encurvam, eles caem. Mas nós que confiamos no Senhor, nós nos levantamos mesmo em meio às dificuldades e nos mantemos de pé, porque é o Senhor quem nos sustenta. Que Deus é este?
Ele é digno de toda crença, esperança e confiança. Este Deus é o que revelou Jesus. Através do Espírito Santo hoje nós o temos, Ele habita em nós. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. 1 Coríntios 2,9, Paulo vai usar o texto, este mesmo texto. Mas como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Sim, eu sei que existe um céu, e o texto parece se referir a isso. Um céu que não posso imaginar, uma glória que eu hei de vislumbrar, mas por enquanto eu só tento pensar. Mas o texto também se refere aos dias de hoje, ao tempo de hoje. Eu li muito para falar isso para vocês. Pois quando alcançados pela cruz de Cristo, entendemos que a nossa vida agora flui através desse sacrifício, uma coisa que nós não podíamos imaginar. Gosto muito do teólogo Matthew Henry, que gosto dos seus escritos, e ele diz: tudo aquilo que os olhos não podiam ver, ouvidos ouvir, nem coração algum entender, é o Evangelho. Evangelho este que nos foi revelado pelo Espírito Santo, de acordo com a mente de Deus. E você olha agora para essa mensagem, para este Deus, você vai vendo toda essa grandeza, fala: eu não podia imaginar, meus olhos não podiam ver, meus ouvidos nunca perceberam esta grandeza. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho que nos foi dado hoje, Evangelho que nos trouxe as boas novas da nova aliança em Cristo Jesus. E agora, com o Evangelho, através do Evangelho, obtemos duas coisas, ou eu gostaria de destacar duas coisas. Primeiro, a salvação em Cristo Jesus. O Evangelho nos trouxe salvação. Era algo que você não podia imaginar, que seus olhos não podiam ver. O Evangelho te trouxe salvação. Cristo iluminou o seu coração, o Espírito Santo te convenceu. Evangelho. E a sua vida agora é uma vida transformada, é uma vida dependente de Deus. Evangelho. O Senhor continua trabalhando e salvando os ímpios, os que estavam longe dele, e isso só é possível através da revelação do Espírito Santo, das Escrituras, do Evangelho. 2 Timóteo capítulo 1, eu estou terminando, versículos 9 e 10, olha o que diz o texto: Deus que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Você viu que esse Deus trabalha por nós antes dos tempos eternos? E esse trabalhar agora é a salvação, é o Evangelho, é aquilo que alcançamos em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestado agora pelo aparecimento do nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe a luz, a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. O Evangelho nos salvou, continua salvando. E agora temos o segundo ponto: através do Evangelho, pelo poder do Espírito Santo, o Senhor continua trabalhando pelos seus, pelos salvos, por aqueles que foram chamados. O Senhor continua moldando, formando, aperfeiçoando, tirando as impurezas, lavando, remindo, perdoando todos os dias, dando graça, misericórdia a cada manhã, renovando as forças, livrando das batalhas que não conseguimos vencer, nos ensinando em meio às tempestades, moldando a nossa vida, nos ensinando a confiar nele todos os dias. Esse Deus que nos salvou continua trabalhando em nós e por nós. Esse trabalhar está ligado em Deus mesmo, porque é Ele que conhece todas as coisas e sabe o que é melhor para mim, sabe o que é melhor para você. Ele sabe o que é o melhor para a igreja, mesmo em um tempo difícil, mesmo em um momento inesperado. Esse Deus continua trabalhando. Eu continuo vendo Deus fazendo maravilhas na minha casa,
nessa igreja. Continuo pedindo a Deus para que aumente a minha fé, para que eu não fique ligado às coisas terrenas, às coisas contrárias, aos vendavais. E quando ele chega, ele fala: é assim que é Deus, Ele deixa a gente passar por essas coisas. Deus deixa passar, mas Ele não nos deixa sozinhos, Ele sempre está conosco. Continuo pedindo a Deus para que me ajude a vencer o nosso grande inimigo, que é a morte e esse seu assombro, porque a morte para Deus não é nada. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a tua força? Tragada foi a morte pela vida que é Cristo Jesus. E mesmo partindo ou perdendo alguns, eu sei que o Senhor continua governando e reinando sobre todas as coisas. Fico assombrado em saber que esse Deus, desde os tempos eternos, já preparou todas as coisas, o melhor para a igreja, para que a igreja reflita a sua glória. O que resta a mim? O que resta a você? Esperar em Deus, maravilharmos em Deus. Precisamos adorar esse Deus, servir esse Deus, orar a esse Deus, buscar esse Deus, ter uma vida de devoção a esse Deus. Por quê? Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe a sua casa, que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe a sua semana, que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor. Antes de nós cantarmos, vamos orar. Senhor nosso Deus, continue o seu trabalhar em nós. Continue revelando esse evangelho, essa palavra ao nosso coração. Continue transformando o nosso eu, a nossa vida, nosso entendimento, aumentando a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança no Senhor. Toma a nossa vida em Tuas mãos. Toma a nossa vida em Tuas mãos e traga essa palavra ao nosso coração. Não nos deixe esquecer, ó, daquilo que o Senhor já fez, daquilo que o Senhor está fazendo, daquilo que o Senhor pode fazer. Mas principalmente não nos deixe esquecer, ó Pai, daquilo que o Senhor é. Tu és Deus, e não há outro além de Ti. Ninguém pode ver, perceber um Deus como este, que trabalha por aquele que nele espera. Senhor, oramos, Pai, no nome de Jesus.